Olá pessoal, então vamos aqui dar início a mais uma aula do nosso curso. Eu espero que você esteja aí gostando, entendendo tudo. Quero aqui organizar o seu raciocínio. Primeiro, no primeiro módulo, nas primeiras aulas, falamos aí da fisiologia energética de uma maneira diferente. Falamos da fisiologia energética trazendo subsídios fisiológicos, orgânicos e também biológicos, né? Fizemos aí correlações para então entrar no segundo módulo, trazer uma questão prática chamada queixa principal, ficha de avaliação e a partir dali usar todos os raciocínios, todas as ideias, informações da primeira aula, dos primeiros módulos. Ali, na queixa principal, trouxe alguns pacientes, 5 pacientes, para que a gente possa debater uma condição ainda bem superficial, no sentido de que eu quis mostrar, o nosso objetivo era sintoma, sinais, elemento. A partir dali, a gente foi para a língua e estamos agora no nosso terceiro paciente para falar da paciente que chega gordinha, obesa. A partir de agora, nós temos que entender que todo o processo de densificação energética provocado pela essência I em desequilíbrio é causado principalmente pela tensão emocional criada pelo estresse. O estresse ele pode vir diretamente da sua consciência se você for apto ou tiver predileção a essa condição, então depende muito do seu temperamento, ou ele pode vir também da sua questão consciencial, mas uma questão que você provoca esse estresse ao longo do tempo no dia a dia, quer dizer, o dia a dia, então ele reverbera, ele te traz um retorno, onde, deixa eu fazer assim para ver se tem luz, onde você terá o estresse, então o estresse ele pode ser de dentro para fora, ou de fora para dentro. Lembrando que quando é de fora para dentro, ele foi criado ou causado por você primeiro. Então, seguindo essa linha de raciocínio, estresse, obesidade, elemento terra, densificação da essência I, nós temos uma paciente tipicamente terra, já estou dando spoiler aqui do próximo módulo, e que está obesa. Essa obesidade caracteriza uma alteração de forma, e a alteração de forma caracteriza problemas na energia Yin, e esses problemas, neste caso, têm uma relação com a estagnação, e a estagnação é quando a energia Yin ela não consegue mais circular, ou ela circula lentamente, e a partir do momento em que há uma condição onde a lentidão na circulação energética acontece, causada principalmente pela densificação do Yin-Chi, nós teremos a umidade, depois mucosidade, depois fleuma. Lembrando a diferença entre mucosidade e fleuma. A mucosidade, ela é uma energia úmida, parada, paralisada, encostada, que está sobrecarregando a função de um tecido, de uma célula ou de um órgão. Já a fleuma, ela já está degenerando essa estrutura, já está acabando com a função e também com a estrutura, enquanto a mucosidade, ela mexe mais, apesar dela estar na estrutura, tem uma alteração de forma, mas ela mexe mais primeiro na função. A umidade ainda circula, a umidade ainda tem força para circular, porque por mais que ela seja mais densa que o Yin-Chi tradicional, ela é úmida. E ela consegue ainda circular, se transformando em mucosidade, quando então esse Yin-Chi denso, umidade, paralisa, porque ficou muito denso. Ah, professor, mas eu posso ter mucosidade, eu posso ter um Yin-Chi paralisado diretamente na estrutura do vaso? Sim, mas na estrutura de um mas na estrutura de um vaso, se isso acontece, é porque micropartículas, moléculas estão paralisando, estão criando a mesma rotina falada de outras moléculas, talvez macro. Então entendam, todo o crescimento, toda alteração de forma caracteriza uma alteração do Yin-Chi, que por muitas vezes é chamada aqui nesse curso, por mim, chamada de deficiência de Yin. Por que deficiência de Yin? Sendo que você tem um crescimento, né, da estrutura, é uma deficiência de Yin, porque eu pego o padrão na origem, e a origem está relacionada com Yin-Chi, a forma, então ele tem uma obrigação, Yin-Chi, de compor perfeitamente a anatomia física. Quando isso se altera, ele está deficiente, ele não consegue fazer ou realizar integralmente a sua função de compor, de preencher a forma. Então essa alteração anatômica, mesmo que seja uma alteração anatômica a mais, para mais, a maior, está caracterizada por uma deficiência de Yin, relacionada principalmente à incapacidade de
cumprir com a sua função mor, que é preenchimento da forma. Então essa deficiência de Yin pode ser a maior ou a menor. Anorexia é uma alteração de forma, deficiência de Yin, só que a menor. Obesidade, como é o nosso caso aqui, é a maior. Então, seguindo a rotina, a paciente está lá, você vai tratar a obesidade e você sabe, se ela for terra, ela tem uma questão matricial na própria consciência, na capacidade de produzir esse processo de tensão criado pela preocupação e pela necessidade de perfeição. Então, nesse momento, e lá na frente a gente vai falar no último módulo, ou penúltimo, sobre as emoções, mas de qualquer forma eu já falo aqui, ela tem uma tendência ao toque, com certeza. A maioria dos obesos, ou grande parte dos obesos, tem essa característica em relação à questão emocional chamada toque. Mas seguindo, a paciente então tá ali na minha frente, eu peço para ela pôr a linguinha para fora, põe a linguinha para fora, coisinha, põe. Quando ela põe a língua para fora, você vai observar a língua, e o primeiro quesito a ser observado numa paciente que tem como queixa a obesidade, e também é do biotipo terra, é a forma da língua como um todo. Então essa língua, a tendência está edemaciada. E a partir do momento que você constata o edema, você vai observar a saburra, a cor. Se estiver com a saburra branca, frio no baço. Se estiver com saburra amarela, calor no estômago. Sem mais. Dito isso, você agora vai olhar a questão da umidade e depois vai olhar a questão da cor. E a cor da língua conta muito a partir desse instante, quando você começa a somar os elementos que aqui eu vou dizer. A paciente chegou, obesa, terra. Na primeira sessão eu vou olhar a língua dela para eu entender melhor o processo de estagnação que ela tem, e também, óbvio, de deficiência de Yin, mas por enquanto vamos lá. Ela tira a língua para fora, eu constato a primeira coisa, eu vou anotar aqui, para que você anote aí. Então, a primeira coisa que eu vou constatar é o edema. E se então ela tem um edema pronunciado em toda a estrutura da língua, eu já estou pensando na estagnação, já estou pensando numa possível mucosidade, ok? Só que eu disse, vamos olhar a cor? Vamos. A cor da língua, ela apresenta a cor escura, roxa. Papaizinho, escura, roxa. Então, se ela tem a cor escura e está edemaciada, eu tenho alguma coisa aí, não tenho? Tenho. Então por que a língua fica escura? Por que eu aperto aqui? O sangue vai ficar escuro. Por que a ponta do meu dedo vai começar a ficar escura daqui a pouco? Por que necrosa? Tenho que pensar. Já sei, necrosa, porque eu tenho uma deficiência na troca gasosa, eu tenho um acúmulo de CO2, e esse acúmulo de CO2, ele está demonstrando um processo de intoxicação, mas vamos parar por aí, vamos só entender. Existe um acúmulo de CO2, então existe uma preponderância de Xie-Qi em relação ao Yang-Qi. Então eu posso pensar que há uma deficiência de Yang-Qi. Sim, Fabrício, você pode pensar isso. Eu deixo você pensar assim. Entenderam? Não. Professor, mas a língua dela não está suada, não está úmida, cheia de saliva. Por que tem deficiência de Yang? Tá vendo? Porque tem roxidão. Mas roxidão na estagnação? Sim. E quem disse que o sangue estagnado não tem deficiência de Yang? Quem disse que o sangue estagnado não tem um problema relacionado à troca gasosa? Se eu tenho então edema, eu estou mostrando para a língua que eu tenho um acúmulo de Yin-Qi, estagnação de Yin. Esse Yin-Qi paralisou, fazendo outros modelos energéticos também paralisarem, no caso talvez o sangue quando paralisa, ele deixa de trocar. Então eu tenho um diagnóstico que é estagnação de Yin associado a uma estagnação de sangue, e essa estagnação de sangue está provocando uma deficiência de Yang naquelas regiões onde eu tenho a cor roxa. Se em toda a estrutura eu tenho uma deficiência de Yang provocada pela estagnação de Yin e de sangue. Entenderam? Então vamos entender mais. A minha paciente apresenta roxo na língua inteira, edema na língua inteira, edema, estagnação de Yin, roxo, estagnação de sangue.
provocando deficiência de IAM. Não, entendeu, né? Olha lá. Vamos pensar? Estagnação. Estagnação. Esse dedo faz estagnação. Ele é o provocador da estagnação. Aqui é o INTI, obeso. O sangue paralisou. Está estagnado também, roxo. Não tem troca. Se não tem troca, não tem IAM. Não tem deficiência de IAM. Então eu tenho estagnação de IN que provoca de sangue, que provoca deficiência de IAM no corpo. Professor, mas como que eu vou saber isso? É simples, é só você associar as coisas. Obesidade, alteração de forma você tem acúmulo você tem estagnação de IN, acabou. Isso já é o caixão em vela preta. Se estagna IN, você em algum momento estagnará o sangue. Se estagnou o sangue, em algum outro momento, tu vai ter deficiência de IAM. Você só está agora, nesse momento, colocando tempo, entendendo os desdobramentos, entendendo a causa e efeito provocada pelo desequilíbrio. Então, eu estou caracterizando nesse instante uma paciente obesa que tem como diagnóstico estagnação de IN, que ofereceu ou levou à estagnação de sangue, que por sua vez causou a deficiência de IAM. E tudo isso é criado e causado pela preocupação. Não tem como errar, velho. Pronto. Entenderam? Então, eu vou tratar nessa primeira sessão a queixa principal, e essa queixa principal eu tenho agora um diagnóstico energético, que é a primeira coisa que eu faço. Então, esse diagnóstico energético me guia para eu ver que na língua dela tem estagnação de IN, de sangue e deficiência de IAM. Assim, eu tenho um código, e esse código guiará o meu tratamento, guiará as minhas combinações, que fornece o antídoto para ela. Termino por aqui essa paciente, para vir e falar do nosso paciente de artrite reumatoide.